E aí galera, como é que vocês estão? Beleza? Saudade dessa voz de taquara rachada aqui do professor de vocês? Bom, então vamos lá. Eu sou o Rubens, tá? Professor de física aí, para quem já esqueceu meu nome. Mas enfim, né? Bom, estou gravando um vídeo aqui sobre a matéria que a gente está vendo aí em alguns exercícios que eu tenho enviado para vocês lá no aplicativo do Plural, né? E também tenho enviado alguns vídeos também através do Khan Academy, que é um aplicativo também, sobre energia potencial e potencial elétrico. Bom, alguns já me mandaram mensagem falando que tem dúvidas, outros estão indo bem, porque estão lendo o livro, que é uma orientação que eu pedi. Se houver alguma dúvida, por favor, não esqueça que vocês têm um livro bacana aí, da Beatriz Alvarenga, não é? Terceira série, ensino médio. Então, enfim, mas de qualquer forma, eu trouxe aqui alguns exercícios e espero que através de uma pequena introdução também sobre o tema, vocês consigam entender um pouco mais sobre o assunto, ok? Vamos lá então. Imagina uma situação da seguinte forma, olha só o que nós temos. Do lado esquerdo, eu tenho aqui um aglomerado, né? Deve possivelmente ser aí um objeto eletrizado positivamente. Se está positivamente, lembram lá do início da matéria? Se está positivo, faltam elétrons nele, tá? Por isso que ele está positivo. Aí logo à frente eu tenho uma carga Q, à direita. Essa carga Q, de acordo com o que o desenho me mostra, ele está estático, mas eu consigo entender porque tem uma seta vermelha de força para a direita. Força, lembrando que é uma grandeza vetorial. Essa grandeza me fala que essa partícula Q, ela sofre uma ação de uma força. Como a gente está falando de cargas, então é uma força elétrica. Né? A gente usou a lei de Coulomb para calcular a força elétrica, agora a gente está entrando na matéria de potencial elétrico. De acordo com o desenho, ele me fala que a carga ele sai do ponto A e vai até o ponto B. Bom, faz todo sentido, a carga aqui é uma carga positiva, que a gente também chama de carga de prova, não é? Essa carga aqui, como ela é positiva, ela é repelida pelo aglomerado aí de carga positiva que está à esquerda desse objeto positivo. Se ele é repelido porque tem sinais iguais, faz todo sentido ele estar indo para a direita, a carga aqui. Isso é um princípio, uma lei aí inicial da eletrostática, a de repulsão, ok? Bom, mas essa força ela acontece porque nesse ponto aí, onde a carga aqui está, nesses pontos, aliás, essa carga ela sofre uma interação com o campo elétrico que é produzido pelo objeto positivo à esquerda. Como ele é positivo, o campo elétrico ele tem qual o sentido do campo elétrico? É de A para B. E lembram do que eu comentei em sala de aula também. As cargas positivas elas têm a característica de seguir sempre também o sentido do campo elétrico. Então, beleza, já temos essa situação. Bom, então vejamos, onde está a energia aí? Lembram lá dos conceitos que a gente viu de energia, em que a gente calculava o trabalho feito por uma força? Quando a gente pensa numa força gravitacional, o trabalho não era a força peso vezes a distância em que essa força atuava? Aqui também é bem parecido. Aqui é bem parecido. Se há uma força de caráter elétrico, eu também tenho um trabalho. E trabalho é energia. Então vejamos bem, olha só que legal. É uma definição que é a seguinte. A diferença de potencial, tá? A gente também chama de tensão. A diferença da tensão, que é um potencial elétrico, tá? É bem parecido com o potencial lá da gravidade. Lembra da energia potencial que tem um determinado ponto? A diferença de potencial em A menos a diferença de potencial em B. Olha que interessante também observar isso, tá? A diferença de potencial em A, ela é maior ou menor que em B? Nesse caso, é maior, tá? Porque quanto mais próximo de uma carga positiva, maior é a diferença de potencial. Então, a diferença de potencial, a diferença de A menos B,
é igual ao trabalho feito pela carga, que é representado pela letra tal aí, trabalho de A até B, dividido pelo valor da carga. Então vamos pensar nas unidades aqui agora. A unidade de diferença de potencial é volts. A unidade de trabalho, que é energia, é joule, de acordo com o sistema internacional. E a unidade de carga é coulomb, lembram? Daí eu consigo então arrancar aí as unidades que estão no sistema. Aqui eu tenho 1 volt, corresponde exatamente a 1 joule por coulomb. A gente vê isso na fórmula, tá? Então lembrem disso, tá? Pode ter exercício pedindo isso aí, daqui a pouco eu vou até falar de um exercício do livro. Bom, olha só, uma teoria muito interessante da gente ler e guardar na cabecinha. É o seguinte: quando um campo elétrico realiza um trabalho tal de A até B, sob uma carga de prova positiva Q, que se desloca de um ponto A para um ponto B, a diferença de potencial ou voltagem, VAB, entre esses pontos é obtida dividindo-se o trabalho realizado pelo valor da carga que foi deslocada, isto é, a diferença de potencial, que agora a gente vai simplesmente falar assim, VAB, tá? VAB, que é em volts, é igual ao trabalho realizado, já que houve uma força, né? Uma força que atua por uma determinada distância, eu tenho um trabalho. Esse trabalho dado em joules dividido pela carga, e isso me dá a diferença de potencial. Tá? Vamos a outra definição interessante. Uma carga positiva, que é esse caso aí, olha. Uma carga positiva abandonada em um campo elétrico tende a se deslocar de pontos onde o potencial é maior. Lembra que eu comentei? O potencial ele é maior em A, para pontos onde ele é menor. Nesse caso, o potencial é menor em B. Então guardem isso também. O potencial ele é maior em regiões mais próximas da carga positiva. E tem outra coisa, olha só. Uma carga negativa, ela tenderá a se mover em sentido contrário. Isto é, de pontos onde o potencial é menor para pontos onde ele é maior. Então, se eu colocasse uma carga positiva aqui, no lugar de quê? Uma carga negativa, no lugar de quê? Ao invés de positiva, essa carga, ela iria para a esquerda, porque a tendência dela é ir para onde o potencial é maior. A carga positiva vai para onde o potencial é menor. É isso que ele está falando com a gente, ok? Então nós temos também lá, olha só, um exercíciozinho bacana que está no livro, exercício 2. Eu vou ler ele aqui, tem um desenho logo à esquerda, e eu vou explicar o desenho. Reparem que é bem parecido com a explicação inicial. Eu tenho à esquerda uma carga, um objeto com carga positiva, eu tenho um ponto A e um ponto B, e tenho 3 tipos de caminhos diferentes. Eu tenho o caminho 2, logo acima, caminho 1, que está aqui na mediana, e um caminho 3, que está logo na parte inferior. Então vamos lá, o que pergunta a letra A? Quando uma carga Q se desloca de A para B, ao longo da trajetória 1, olha só a trajetória 1, mostrada na figura, o campo elétrico realiza sobre ela um trabalho de 1,5 vezes 10 a menos 3 joules. Ele falou o trabalho que o campo elétrico fez. Ele já disse. Se essa carga aqui se deslocasse de A para B, ao longo da trajetória 2, é outra trajetória que está lá mais cheia de curva na parte superior, o trabalho realizado pelo campo elétrico sobre ela seria maior, menor ou igual a 1,5 vezes 10 a menos 3 joules. Bom, seria igual. Igual porque a teoria nos diz também o seguinte: se a carga está indo de A para B, não importa qual caminho que ela vai seguir. Não importa. Qualquer caminho que ela seguir, o trabalho é o mesmo. Tá? Isso acontecia também lá no trabalho por uma força gravitacional, lembram? O trabalho, devido a uma força lá na mecânica, ele não dependia do caminho. Tá? Então, beleza, vamos para B. Tem resposta aqui também. Resposta da A mais formal, tá? Fala o seguinte: a força elétrica é conservativa. Isto é, o trabalho que ela realiza não depende da trajetória. Então, ao longo da trajetória 2, o trabalho realizado pelo campo elétrico será ainda igual a 1,5 vezes 10 a menos 3 joules. Então vamos a B.
Se a carga aqui fosse transportada de B para A, já mudou o caminho, de B para A. Ao longo da trajetória 3, que é o que acontece, até a setinha lá nos mostra isso, qual seria o trabalho realizado sobre ela pelo campo elétrico? Bom, vamos pensar o seguinte, a gente sabe que o caminho não importa, os pontos são os mesmos, ora, então o trabalho deve ser o mesmo, só que tem um detalhe, como a partícula está indo ao contrário do campo elétrico, qual que é a direção do campo elétrico aqui? O campo elétrico sai do positivo e vai do A até B. Essa é a direção do campo elétrico, o sentido é de A para B. Então, se a partícula está indo ao contrário, eu preciso explicar isso de alguma forma na minha resposta. Eu ponho um sinal de menos, tá? Que é o que fala aqui na resposta da B, olha. Ao longo da trajetória 3, né, que o trabalho é 1,5 vezes 10 a menos 3 joules, isso é a resposta. Então, se a carga aqui for deslocada no sentido inverso, isto é, de B para A, o trabalho realizado pelo mesmo campo elétrico será trabalho de BA é igual a 1,5 vezes 10 a menos 3 joules. Tá? Na verdade, disso, formalmente, o que eu acabei de tentar explicar para vocês, gaguejando aqui, mas foi isso que a gente está explicando, tá? Bom, antes da gente continuar aqui, eu quero fazer uma outra questão 4 aqui que está no livro também. Antes de continuar aqui, eu queria mostrar para vocês uma coisa interessante, tá? Lembra que eu comentei com vocês, eu tenho um site lá, é só digitar Mais Física no Google. Olha, você digita Mais Física lá no Google. O primeiro site que aparece é o site que eu tenho usado aí para planejar nossas aulas. Aí você clica lá, Mais Física e tal. Aí já tem a página carregada aqui. O que eu queria mostrar para vocês? Queria mostrar para vocês uma coisa muito interessante. Quando a gente vem aqui, olha, no menu Força Elétrica e Campo Elétrico, eu tenho uma aba que me dá os objetivos de aprendizagem, uma aba que me dá simulações de computador, que eu posso brincar com a teoria usando simulações de experimentos, só que por computador, né? Bacana demais. Eu também tenho uma aba aqui, um link, que me leva a alguns vídeos que relacionam o tema. Bom, hoje eu quero usar simulações. Eu tenho várias simulações. Tem simulações que radiam cargas. A maioria a gente usa o PhET, tá? Que é um site muito bacana da Universidade de Colorado, né? Gratuito. Tem várias simulações que simulam o campo elétrico, mas o que eu quero usar agora é essa aqui, olha. A simulação cargas e campo. Essa simulação, também por sinal, já deixei prontinha aqui para a gente mexer. O que ela tem de interessante? Olha só. Eu posso pegar aqui uma carga positiva, e aqui embaixo, reparem que ela é uma carga positiva que está em nanocoulomb, ou uma carga negativa que está em nanocoulomb também, só que ela é negativa, como diz o sinal aqui. E um sensor. Ah, sensor. Sensor, aqui, gente, é como se fosse uma carga de prova, tá? Então, vou fazer o seguinte, vou pegar essa carga aqui, olha, posso arrastar ela e trazer para cá. Automaticamente, o simulador já me traz aqui os campos, tá? Que eles são gerados pela carga, lembrando que ela é positiva. Olha, vou voltar com a carga para cá e vou pegar o negativo, olha só. Os campos estão indo em direção à carga. Quando eu pego uma carga positiva, os campos estão saindo da carga. Essa é a teoria inicial de campo elétrico. Ok? Só uma coisa interessante também a gente falar aqui, que essas setas elas podem tanto representar o campo elétrico como as linhas de força. Porque as linhas de força elétrica devido ao campo elétrico, elas estão sempre tangentes ao campo elétrico. Tá? Isso é interessante. Está no livro lá, gente. Vamos ler. Aqui do lado eu tenho um medidor de potencial elétrico, que é em volts, lembra? Olha só que bacana. Esse medidor, ele tem aqui, olha, uma mira aqui, que ele está medindo exatamente na posição onde ela está ali colocada, né, com o mouse, de acordo com o que eu fiz aqui. Reparem que, ó, nesse momento está medindo 4,585 volts. Repare que quanto mais próximo da carga positiva, o potencial é maior. Quanto mais próximo, maior. Olha só, cheguei a 34,32 volts. Quando eu me afasto, o potencial ele é menor. Cheguei próximo de 2 volts.
Nem cheguei no limite aqui da tela, não, mas só para vocês entenderem. O que eu estou falando aqui é o seguinte, olha. Quanto mais próximo da carga, maior o potencial. Quanto mais longe da carga, menor o potencial elétrico. Tá? Isso acontece em volta de toda a carga. E uma coisa interessante, aqui olha, eu tenho um lapisinho. Quando eu clico no lápis, ele me traz uma linha aqui, ó, uma circunferência, e ela tem um significado muito importante. Essa circunferência, na verdade, a gente chama também de área da tensão equipotencial. Equipotencial, o que significa isso? Em qualquer região, aqui olha, que eu vier com o meu medidor, eu vou medir a mesma tensão se eu estiver medindo a linha verde, 4,33. Se eu vier aqui para cá, 4,33, isso se eu conseguir posicionar na mesma região. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, em qualquer região, a mesma distância circular aqui, a mesma distância da carga, eu tenho sempre a mesma tensão. Então eu tenho vários campos equipotenciais, que a gente chama aqui, tá? É só eu posicionar em qualquer lugar, clicar no lapisinho, e em qualquer região aqui que eu clicar, por exemplo, nesse círculo aqui, eu vou ter a mesma tensão. Tá? Isso se chama de equipotencial. Beleza? Bacana demais, né? E olha só que interessante, eu vou posicionar então aqui, ó, vou fazer um teste no simulador, né? Vou posicionar o meu medidor aqui, no último círculo que eu fiz. Tá dando 2,8, vou arredondar, 2,8 volts. Se eu pegar mais uma carga positiva e colocar aqui, ó, praticamente mais ou menos no mesmo lugar, será que vai acontecer com a tensão ali? Vou soltar, soltei, olha só. O que aconteceu com a tensão? A tensão dobrou, não é? Dobrou, foi para 5,59, 5,6. Ou seja, a tensão também, ela tem uma diferença com relação à distância à carga, mas também quanto mais a maior quantidade de carga, quanto mais carga eu tiver, mais tensão eu também vou ter no mesmo ponto, tá? E se eu colocasse aqui uma carga negativa, olha só, tá 8, carga negativa, ó, diminuiu, porque na verdade na hora de somar aí os vetores, porque se eu tenho uma positiva e uma negativa, eu vou ter vetores de campo para um lado, vetores de campo para o outro. Na hora de fazer toda essa soma aí desses vetores, aí eu vou ter uma diferença e no final das contas eu vou diminuir o meu potencial num determinado ponto, ok? Beleza? Esse sensor aqui olha só, ele mostra, a hora que eu soltar ele aqui, ele vai mostrar o vetor força devido à carga central. Aqui, olha, soltei ele. Lembrando que eu chamei esse sensor de carga de prova. Carga de prova normalmente ela é positiva. Então vou tirar até a minha carga menos aqui para exemplificar melhor. Se a carga de prova ela é positiva, então se ela estiver próximo de uma carga positiva que está aqui no centro, essa carga de prova ela vai sofrer uma força na mesma direção, no mesmo sentido também, do campo elétrico que a carga central gerou. Blá, blá, blá. Falei um monte de coisa, mas eu espero que vocês tenham entendido, tá bom? Vamos voltar então para os nossos exercícios aqui, olha. Vamos fazer o exercício 4, tá? Eu espero que o vídeo não fique muito longo. O exercício 4 é bem simples, tá? Para a gente ver se a gente entendeu bem o que eu estou falando aí. Olha só. Letra A. Escreva a expressão que fornece a diferença de potencial em um campo uniforme. Gente, campo uniforme é o seguinte, vou botar uma figura aqui, olha. Esse tipo de campo aqui, olha. De um lado eu tenho uma placa, posso falar assim, uma placa positiva, reta, tá? E do outro lado uma placa negativa, reta também. Como eu tenho, não tem nada esférico aqui, como eu tenho uma reta de um lado, uma reta de outro, e elas estão carregadas, eu vou ter no meio, entre essas placas, um campo elétrico uniforme. O que isso remete? É o seguinte, em qualquer região aqui da placa, o campo elétrico é o mesmo, quando eu tenho esse tipo de situação. Se em qualquer região o campo elétrico é o mesmo, também em qualquer região a força elétrica que uma carga sofreria se ela estivesse aqui dentro, por enquanto não tem nenhuma carga aqui,
uma força elétrica também seria a mesma. Tá? Lembrando, né? Como é que é a fórmula lá? Campo elétrico é igual a força dividido por Q. Não é isso? Lembra da fórmula? Ou seja, o campo elétrico é proporcional à força. Quanto maior a força, maior o campo elétrico. Se o campo elétrico é sempre igual, então a força vai ser sempre igual. Só vai diferenciar aí o valor da força dependendo da carga, no caso, né? Então, vou voltar para a pergunta lá. Pergunta A. Escreva a expressão que fornece a diferença de potencial. E depois explique também o significado dos símbolos que aparecem nesta expressão. Então, a resposta da A é a seguinte, olha só, está aqui, olha. Nós temos que VAB é igual a campo elétrico vezes D, em que o campo elétrico representa a intensidade do campo uniforme e D é a distância entre A e B medida na direção de E. Essa é uma fórmula nova, né? É uma outra fórmula para diferença de potencial. O potencial, ou voltagem, ou DDP, a gente chama de DDP também, porque é diferente de potencial. Ela também pode ser expressa por essa relação. É igual ao campo elétrico vezes a distância entre as placas, por exemplo. Tá? Isso é quando eu tenho um campo elétrico uniforme. Até tem uma palavra aqui, olha, uniforme, que é o que eu mostrei aqui para vocês. Se o campo elétrico é uniforme, então a diferença de potencial aqui, nesse caso, é o campo elétrico vezes a distância entre os pontos A e B. Ok? Então vamos lá para a pergunta B. Faça um desenho mostrando o aspecto do gráfico VA vezes distância em um dado campo uniforme. Bom, o gráfico é o seguinte. É esse daqui, olha. Quando eu tenho... aqui está escrito aqui, ó, diferença de potencial entre dois pontos. No caso, MN, que é o que está na figura. M está mais próximo positivo e N mais próximo negativo. E entre eles tem uma distância. Então o que vai acontecer aqui? Em um campo elétrico uniforme, quanto maior for essa distância entre os pontos, maior vai ser a diferença de potencial entre eles. Tá? E depois também, aqui fala que... Vamos prestar atenção aqui no gráfico. A fórmula, aliás, aqui, olha. A diferença de potencial, VAB, ela é proporcional ao campo elétrico. Também, e é proporcional à distância. Se o campo elétrico é uniforme, então a diferença de potencial, VAB, ela vai ser quanto maior for a distância entre os pontos. Que é o que eu estou querendo dizer aqui, tá? Então, ou seja, quanto maior for a distância entre os pontos, maior vai ser a diferença de potencial. Lembrando que o campo elétrico é uniforme. Blá, 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 blá. Então vamos aqui à questão B. A questão C, aliás, né? A intensidade do campo elétrico. Opa, eu estou respondendo aqui já. A questão C pedia o que representa a inclinação desse gráfico. Já respondi. A inclinação do gráfico é a intensidade do campo elétrico. Porque a gente pode... Isso é matemática. A inclinação do gráfico é uma reta, né? Um gráfico de uma equação de primeiro grau. Qual que é a fórmula? A fórmula é essa daqui, ó, que está aqui. Ó. Se eu tenho VAB, que é proporcional a D, isso é uma equação de primeiro grau, então esse termo E, que é o campo elétrico, só pode ser a minha inclinação. Tá? Então, e reparem, o campo elétrico ele não é uniforme e a inclinação de uma reta não é sempre a mesma o tempo todo. É uma reta, não é uma parábola, é uma reta. Então, se a inclinação é sempre a mesma, lembre, o campo elétrico é sempre o mesmo. Então, é o campo elétrico a inclinação desse gráfico. E a letra D, que pede o seguinte: qual é a unidade de medida de E? Equivalente a Newton por Coulomb. Lembram das fórmulas que a gente viu em sala ainda? Que campo elétrico é Newton dividido por Coulomb? Pois é. Eu quero saber qual que é a unidade equivalente. Eu não quero de campo elétrico, tá? Mas usando essa fórmula. Bom, vamos pensar comigo. Se a fórmula é essa daqui,
campo elétrico é igual a diferença de potencial dividido por distância. Então campo elétrico é a mesma, tem uma unidade equivalente que é volts dividido por, qual que é a unidade de distância no sistema internacional? É metros. Então a resposta está aqui também. Esta unidade é 1 volt por metro, obtida da fórmula que aqui está rearranjada, né? Campo elétrico é diferença de potencial por distância. Ok? Então, beleza, então. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco da minha explicação. É diferente, porque em sala a gente pergunta, a gente acaba tendo alguns pareceres, né, dos alunos, como que está indo. Aqui a gente não tem, mas eu espero também que vocês tenham entendido, e em breve eu trarei outros vídeos aí tentando explicar para vocês um pouco mais sobre o assunto, tá? Só para comentar, as referências então das coisas que eu usei aqui foram o quê? Foram o meu site, Mais Física. Eu estou usando também algumas figuras do livro Física Conceitual, aqui, que está na referência, e também estou usando o livro de vocês, que é o livro da Beatriz Alvarenga, e mais 2 autores muito bacana, que é o Antônio e a Carla, ok? Então, um grande abraço. Se tiver alguma dúvida, vocês têm meu e-mail, podem me mandar, que eu estou à disposição. Então, um grande abraço para vocês e tudo de bom, ok? Juízo na cabecinha e se cuidem. Abração.